Oi, boa tarde. Eu sou Augusto e meu grupo vai falar sobre as soluções. Os integrantes são eu, Augusto Casteljão Santana, Letícia Magalhães de Souza, Lucas Mateus Freitas de Oliveira, Matheus Alves Silva, Theo Kenzo de Araújo e Thiago Pimenta Nader Gomes Silva. Olá, eu sou o Matheus e vou falar um pouco sobre o que são soluções. Bom, soluções são dispersões que possuem partículas de soluto que apresentam até 1 nanômetro de diâmetro médio e também possuem um sistema homogêneo, ou seja, não dá para você diferenciar o soluto do solvente e cujo possuem duas ou mais substâncias. Não pode ser separado por filtração e não se sedimenta em uma centrifugação. Oi, eu sou a Letícia e eu vou falar sobre alguns exemplos de classificação das soluções. No caso sólido-sólido, esse tipo de solução, tanto o soluto quanto o solvente se encontram em estado sólido. Geralmente a solução formada é uma liga metálica, composta para melhorar uma ou mais características de algum material, como na foto mostrada no slide que se tem o bronze, que é a mistura de cobre e estanho. E um outro exemplo é o ouro 18 quilates, que é uma mistura constituída por ouro, cobre e prata. Soluções gasosas são aquelas constituídas apenas por gases, sendo que toda mistura entre gases apresenta uma única fase, sendo, portanto, uma solução. Por exemplo, o ar atmosférico é uma mistura constituída por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Oi, eu sou o Theo e dando continuação, as soluções líquido-sólido são as soluções que possuem um sólido dissolvido em algum líquido. Por exemplo, a água do mar, que tem sais dissolvido na água. As soluções líquido-líquido têm ambos soluto e solvente líquidos. Por exemplo, o álcool de supermercado, que possui uma mistura entre álcool e água. E as soluções líquido-gás são aquelas que possuem um soluto, que é o gás, e o solvente líquido. Por exemplo, os refrigerantes, água oxigenada e outras coisas. Oi, eu sou o Thiago e vou falar sobre a relação à natureza do soluto. E, bom, elas podem ser classificadas em soluções iônicas e moleculares, sendo as iônicas aquelas que apresentam íons dissolvidos e conduzem corrente elétrica, e por isso elas são mais chamadas de soluções eletrolíticas. E um bom exemplo dessas soluções iônicas é a diluição de 1 grama de sal de cozinha em água. Já as soluções moleculares são aquelas formadas por moléculas dissolvidas e não conduzem corrente elétrica. Por isso, diferente da solução iônica, elas são chamadas de não eletrolíticas. E um bom exemplo das soluções moleculares é a diluição de açúcar. Assim, a gente pode perceber também que, diferente das soluções iônicas, não vai ter separação de soluto, sendo assim uma solução constituída por moléculas dissolvidas, ou seja, uma solução molecular. Oi, aqui é o Augusto novamente e eu vou explicar agora o que é solubilidade e qual a diferença entre uma solução diluída e uma solução concentrada. Solubilidade é um coeficiente que expressa a quantidade máxima em que uma substância pode se dissolver em um líquido. A solução diluída, ela apresenta uma baixa relação de soluto-solvente, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida na solução está bem abaixo da solubilidade máxima que esse soluto pode alcançar. E uma solução concentrada vai apresentar uma alta relação soluto-solvente, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida numa solução, ela vai estar bem próxima da solubilidade máxima desse soluto. E agora eu passo a fala para o Lucas. Olá a todos, eu me chamo Lucas, estou atualmente no 2º ano do curso Manutenção, Suporte e Informática. Hoje eu vou apresentar para vocês uma propriedade relacionada à quantidade de soluto em solução à quantidade de solvente, que é a razão soluto e solvente, tá? Ela também vai classificar soluções em diluídas, concentradas, saturadas, supersaturadas e insaturadas, certo? Como vocês já podem, ter visto, nosso amigo Augusto que já explicou pra gente as soluções diluídas e concentradas, certo? Então eu vou explicar as 3 restantes, que são as soluções saturadas, supersaturadas e insaturadas, certo? Então vamos lá. Lucas, o que seria uma solução insaturada? Esse tipo de solução
é dito insaturado quando contém a uma determinada temperatura, também tem uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Assim como nosso amigo Augusto explicou, esse coeficiente de solubilidade é a quantidade necessária de uma temperatura para saturar a quantidade padrão do dissolvente em uma determinada temperatura e pressão. Certo? Agora vamos para duas últimas, mas não menos importantes, que são as soluções saturadas e soluções supersaturadas. A solução supersaturada consiste em que a quantidade de soluto é a máxima permitida para uma certa quantidade de solvente em uma determinada temperatura, correto? Agora vamos para a última, que é a solução supersaturada. Esse tipo de solução, essa solução em si, ela vai ter um sistema instável, ou seja, a quantidade de soluto é maior que a máxima permitida, né? Então por isso que vai ocorrer esse sistema instável, certo? Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, comente aí embaixo, que a gente vai fazer o possível para responder vocês e assim, né, explicar para vocês que vocês estiverem com dúvida, certo? Muito obrigado e aproveitem aí o resto da apresentação. Oi, de novo, eu sou o Thiago e eu vou falar sobre as relações entre a quantidade de soluto e a dissolvente ou a dissolução. E, primeiramente, a concentração em massa de um soluto numa solução é obtida através da relação entre a massa do soluto e o volume da solução. E a fração em massa é obtida pela relação entre a massa do soluto e a massa total da solução. Já a fração em volume, diferente da fração em massa, a gente pode obtê-la através da relação entre o volume do soluto e o volume total da solução. E para concentrações muito pequenas, a gente pode utilizar as unidades partes por milhão ou partes por bilhão, sendo uma parte por milhão igual a uma parte por 1 milhão de partes, ou seja, uma parte por 10 sextos, e uma parte por bilhão, que é igual a uma parte por 1 bilhão de partes, ou seja, uma parte por 10 nonos. E por fim, a concentração em quantidade de matéria de um soluto numa solução é a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução. E essa foi nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e não se esqueçam de conferir mais vídeos sobre química no canal.